12:03. Uma ótima segunda-feira para você. Está começando o Pop News ao vivo aqui nos estúdios da Pop FM, trazendo para vocês as principais notícias de toda a região. Já aqui na bancada, nosso querido Juliano Cidro. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Carlos Henrique. Bom dia a você, bom dia ouvinte. Já estamos aí, semana maravilhosa, né? Já começando bem, clima delicioso, hein? Demais. E aí, me diz aí como é que foi o final de semana. Você esteve lá em Taquarituba, né? Pessoalmente lá com a viatura da rádio. Legal. Visitaram uma feira, não é isso? Isso, é o Feirão A City lá, né? Uma feira do comércio lá, realmente bem movimentada, a população participando, o comerciante local também preparou promoção legal. É importante esse alinhamento entre o evento e também o comerciante preparar boas promoções, porque realmente exatamente. A galera foi pra aproveitar mesmo, viu? Rolou muitos negócios, então. Isso é bom. Nossa, legal, bom demais. É isso aí. Então tá legal, 12:04, e vamos lá para as primeiras notícias de hoje, chegando aqui os destaques de hoje aqui no Pop News 12:04. Destaques do dia. Vamos lá, e o corpo de criança é encontrado numa lagoa em Itaporanga. Que pena, hein? Pois é, temos mais também. Homem e menina de 10 anos morrem em acidente de moto em Riversul. Em Buri, a polícia militar recupera motocicleta. E em Itararé, olha essa, homem é preso por furtar micro-ônibus, rapaz. Furtou o micro-ônibus ou dentro do micro-ônibus o pessoal? O micro-ônibus mesmo. Levou o micro-ônibus? Só foi pego porque ele só tava andando na contramão. Ah, claro. Ninguém ia suspeitar, né? Não, encontrou a polícia, né? A polícia... Opa, tudo bem, amigo? Tá indo pra onde? Na contramão? O que esse cara tá andando com o micro-ônibus na contramão? Daí despertou suspeita, é óbvio, na né? hora. E nisso já veio o proprietário correndo já com o DPVAT, documento tudo na mão. Pra comprovar que era dele. Parem, esse ônibus é meu. É isso aí, vamos lá, essas são as principais notícias de hoje aqui no Pop News. E tem mais ainda, hein? Sebrae abre inscrições para cursos online e totalmente gratuitos. Dentre eles, tem marketing digital, gestão financeira, atendimento ao cliente e muito mais. Pois é, nas entrevistas Pop News de hoje, teremos aqui também a doutora Jaqueline Schultz também, né? Que ela vai estar falando sobre o direito previdenciário. É isso aí, tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui, né? Joia, bacana, daqui a pouco estaremos conversando com ela para falar justamente sobre o direito previdenciário. Já estamos quase ali, já na horinha de se aposentar. O assunto é muito interessante, né? Nossa, com certeza, não vejo a hora. Vamos lá, 12:05 então. Esses são os principais assuntos de hoje. Você confere agora aqui no Pop News. Participe com a gente, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 1599-7655-6358. Vou repetir para você, 99-765-6358. Agora, 12:06, vamos para a previsão do tempo. Previsão do tempo. Caro Juliano, é contigo hoje, porque o piloto deu uma falhada aí e tal, então vai ter que ser com você, hein? Vamos lá, então. É o seguinte, capricho, pessoal. Hein? Responsabilidade, né? Aliás, vou avisar você, já que acompanha sempre a previsão do tempo, né? Então, o tempo promete esquentar durante a semana, viu? Tá legal. Hoje já tá quente, então a partir da semana toda aí, temperatura lá em cima, é isso? Isso, o que acontece é o seguinte, hoje a temperatura tá em torno dos 30 graus, né? Amanhã promete chegar até o 31. Possibilidade de chuva? Zero. Zero mesmo? Assim, talvez uma pancada de chuva localizada, mas não dá pra precisar. Tá ótimo, então, que se mantenha assim, hein? Isso, é pra dizer que choveu, né? É, exatamente, só Agora eu vou falar pra você, região metropolitana, a expectativa é que chegue até uns 34, 35 graus, então, ou seja, na hora que Itapé vai virar região metropolitana, talvez... Daí a temperatura vai subir também. Porque daí vem... Esses projetos e políticos, hein? Vamos lá. Vamos lá, 12:07 agora, chegando a primeira notícia de hoje aqui no Pop News. Polícia. E o corpo de uma criança de 11 anos foi encontrado dentro de um lago durante a madrugada da última sexta-feira. A vítima estava desaparecida desde a quinta-feira, dia 7, hein? De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi necessário o uso de máquinas para baixar o nível das águas. As equipes realizaram buscas e encontraram o corpo da vítima, que já apresentava rigidez cadavérica. Tem mais uma informação com relação a furto de veículo em Itararé. Acredite se quiserem, pessoal. No sábado, policiais militares do 54º Batalhão aí da Polícia do Interior
Durante o patrulhamento pelo veículo, estavam ali fazendo aquele patrulhamento, aquela ronda, né? Sim. Daqui a pouco, visualizaram um micro-ônibus transitando ali contra o fluxo, ou seja, na contramão. Farolzão apagado? Farol apagado. E ao avistar a viatura, o condutor demonstrou nervosismo e acelerou ainda mais o veículo, rapaz. Será que ele deu bandeira? Não, aí ele deu pinta, né? Deu pinta, né? Aí, realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado no local. O condutor foi questionado ali sobre o veículo, confessou que havia furtado há poucos minutos. No local, chegou ali o proprietário do veículo, apresentou os documentos, informando ali que chegou de viagem, tinha deixado o carro ali na frente da residência. Pô, cheguei de viagem, vou dar aquela descansada, né? Parou o veículo ali, de repente o rapazão achou bonito o ônibus e falou, eu vou pegar pra mim, mais ou menos isso, né? O pneu seu cantando igual o Tunique Tinoco. Chegou lá, na contramão. Essa foi ótima. Encontrou com a barca. Isso. Deu de cara com a polícia, né? Na contramão. Com a barca, tentou ali, né, fugir, né? Não deu certo, né? E tá aí. Foi recuperado, então, micro-ônibus em Itararé, rapaz. Muito bem, 12:11. Aqui quem vos fala é Adriano, comandante da Guarda Civil Municipal de Itapeva, a nossa polícia municipal. Tivemos bastante trabalho no final de semana e eu quero aqui compartilhar com todos vós algumas ocorrências. Na sexta-feira, dia 8, por volta das 21h25, ali no Jardim São Paulo, um grupo de pessoas acionou uma equipe da GCM, pois um cidadão estaria com um objeto pontiagudo ameaçando as pessoas. Então, os policiais da GCM abordaram esse cidadão e realmente ele estava de posse de um garfo. Isso mesmo. Sendo assim, o cidadão e as vítimas, né, da ameaça e testemunhas foram todos conduzidos lá para o plantão policial, onde o delegado plantonista determinou o registro da ocorrência de ameaça e o garfo foi apreendido. Após ouvir aí o ameaçador, né, o jovem que ameaçava lá o pessoal, ele foi liberado, vai responder o processo em liberdade. Ainda na sexta-feira, por volta ali das 23 horas, ali na Vila Nova, uma equipe da GCM fazia o seu horário de refeição. Enquanto uma das policiais da GCM fazia a sua refeição, a outra aguardava em frente à sua residência quando percebeu um grupo de pessoas segurando um cidadão. Então ela rapidamente foi lá intervir para saber o que estava acontecendo. Aquele grupo queria linchar aquele homem, isso mesmo, pois ele acabava de tentar subtrair, furtar uma motocicleta ali na Vila Nova. Então a nossa policial interviu, solicitou apoio, preservou a integridade física desse cidadão. Após isso, compareceu a vítima relatando que a sua moto, realmente o cidadão havia tentado subtraí-la e os policiais de SCM verificaram que ele se utilizou de uma chave micha. Nessa fuga, nessa tentativa de fuga, esse cidadão acabou, né, se machucando, pois caiu. Então os policiais da GCM acionaram a equipe SAMU. Esse cidadão foi socorrido, foi medicado e posteriormente ele foi encaminhado ao plantão policial, juntamente com a vítima, a proprietária da motocicleta, né? E lá o delegado, após tomar conhecimento e formar a sua convicção jurídica, ele determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante. Isso mesmo, o autor da tentativa de furto ficou preso e à disposição da justiça. Agora aqui no dia 10, por volta das 5h15 da manhã, pessoal querendo dormir, mas infelizmente o barulho não deixava. Ali na Praça Valentim Rossi, no Parque Cimentolândia, por volta das 5h15 da manhã, tinha um estabelecimento comercial lá e as pessoas estavam ainda ingerindo bebidas alcoólicas e falando alto, escutando músicas, e isso estava tirando a paz e a tranquilidade do povo. Então a GCM foi para lá, os policiais realizaram uma abordagem nesse estabelecimento, orientaram, registraram o fato, vai ser encaminhado agora para o setor de postura, né, do município, para fiscalização, para as providências administrativas. O proprietário lá do estabelecimento ficou orientado devidamente para cessar a perturbação. Ainda pela Praça Valentim Rossi, ali no Parque Cimentolândia, os policiais da GCM encerravam aquela ocorrência de perturbação do sossego, né, descumprimento do código de postura, quando um veículo acabou colidindo com outro. Sendo assim, os policiais da GCM foram atender a ocorrência e já perceberam que o condutor do veículo estava sob o efeito de
álcool, exalava odor etílico, falava embaraçadamente, não tinha as devidas coordenações. Então ele foi convidado a ser submetido ao teste de alcoolemia, né? Aquele teste feito pelo etilômetro, porém se recusou. Então foi dado voz de prisão a esse cidadão por estar aparentemente conduzindo o veículo automotor sob a influência de álcool. Foi preenchida uma resolução que dá base para entender que esse cidadão estaria embriagado e foi apresentado no plantão policial. A autoridade de polícia judiciária tomou conhecimento e determinou também o auto de prisão em flagrante. O cidadão ficou preso e à disposição da justiça. Vale ressaltar aqui que álcool e direção não combina. Então não vale a pena aí você que gosta de tomar uma bebidinha alcoólica, não dirija, ok? Para sua própria segurança e também para a segurança de terceiros. Pela rua Santo Antônio do Categeró, ali na Vila São Benedito, uma equipe da Rádio Patrulha da GCM realizava um ponto de estacionamento e visibilidade para levar segurança para aquele local. Porém, o local, como é conhecido, né, pela prática do tráfico de drogas, os policiais passaram a observar ali o entorno e não demorou muito para encontrarem algumas porções de entorpecentes, porções essas semelhantes a cocaína, maconha e crack. Sendo assim, os policiais da GCM recolheram esse material e apresentaram no plantão policial, onde essa droga ficou apreendida e será alvo de investigação. Bastante ocorrências foram aqui apresentadas, né? Vocês puderam acompanhar, bastante trabalho, graças a Deus. E a nossa polícia municipal, a nossa GCM, é assim que ela trabalha. É em prol do cidadão de bem. 24 horas por dia, 7 dias por semana, através dos nossos telefones 199 153. Você, cidadão, que tiver qualquer necessidade aí, qualquer demanda, pode estar nos acionando, que nós estaremos sempre prontos para trabalhar em prol da nossa população. Forte abraço, Deus abençoe a todos. É isso aí, 12:17, deu trabalho pra GCM aqui, rapaziada, hein? Rapaz, olha... Até um com garfo ali, você viu? Você viu, caralho, a correria da GCM, realmente o pessoal fazendo... O trabalho deles é excelente. Pois é, e assim até vale lembrar, eu recebi, Carlão, uma denúncia do caminhões ali que são estacionados ali na saída de Itaberá. Teve um caminhão que ele foi roubado 2 vezes. Mas ali, o que roubaram? Aquela parte, aquela caixa que fica embaixo do caminhão. Tipo um caixa de ferramentas, parece que é, né? Na verdade, geralmente a gente vê eles cozinhando ali, sabe? Ah, tá legal, Então teve um caminhão que ele foi furtado 2 vezes ali durante, da quinta até domingo, né? Então até mandou mensagem pra mim, ó, dá uma avisada. Então eu tô repassando aqui, mas já passei também pro comandante também, né? Realmente, ter os caminhoneiros ali é bom, né? Dar essa... Tanto na GCM, mas também a polícia em geral, ele pediu um pouquinho mais de segurança ali, né? Mas a GCM tá trabalhando bastante na região. Parabéns a todo o pessoal, né? É isso aí, vamos lá, 12:18 agora, vamos seguindo com o Pop News, trazendo agora notícias do Sebrae, hein? Pop News, seja o primeiro a saber. Pop News. E o Sebrae está com inscrições abertas para uma série de cursos online e totalmente gratuitos, hein? Essa é uma oportunidade para aqueles que buscam se qualificar ou empreender nos negócios. Os interessados podem se inscrever pelo site sebrae.com.br, selecionar o curso, preencher um cadastro rápido com CPF, e-mail e endereço, tá? O acesso ao curso escolhido é imediato, tá? As aulas estão disponíveis online. Os cursos abrangem temas diversos, desde a legislação e preços até a gestão e marketing. As opções de cursos variam de duração também, de 3 a 6 horas. E tem cursos mais extensos, como a legislação e negócios para o audiovisual com 120 horas. Cursos populares incluem marketing digital para empreendedores, gestão financeira, aprender a empreender e também o atendimento ao cliente. Tudo isso gratuito para você lá no portal do Sebrae. Pode falar, Juliano. Exatamente, é o site do Sebrae. O Fernando do Sebrae vai estar gravando um áudio e mandando para nós também para falar um pouco mais sobre isso. Eu vou falar que eu fiz aqui o curso de marketing digital, realmente bom, né? É muito gostoso, é rápido, sai com certificado e tudo. Exatamente. E olha, você, assim, abre tua mente mesmo. Tem muita sacada ali que é só ali que você encontra, viu, Carlão? Olha que bacana. Eu vou fazer também, hein? E é sempre bom aprender, né? E eu vou falar, não é nada assim cansativo, é com um vídeo bem didático, assim, bem dinâmico. Sim. Meu, é bem legal. E tudo isso gratuito lá no site do Sebrae, tá? sebrae.com.br, tá? Faça sua inscrição lá que o curso é liberado imediatamente. Você faz esse curso aí
Nunca é tarde para aprender. E outro detalhe, é sempre bom você aprender mais, né? E sempre tem novidade, né? É isso aí, 12:20, agora notícias sobre saúde. Saúde. Bom, informações então para vocês, gente, ó, atualizar sua carteira de vacinação, olha só. A Prefeitura de Itapeva, por intermédio da Secretaria de Saúde, informa a população que o postão estará aberto às quartas-feiras, tá? Na verdade, o postão ele é aberto a semana toda, mas nas quartas-feiras ele fica aberto das 5 da tarde às 7 da noite, especialmente também para o pessoal que quer atualizar a caderneta de vacinação. Então, os cidadãos devem levar o documento com foto constando CPF e também os menores de idade devem estar com o acompanhante. Então tá lá, às quartas-feiras, né, agora dia 13 e também dia 27, o postão no plantão ali para você acertar sua carteira de vacinação. É isso aí, 12:21, agora é hora de entrevista aqui no Pop News. Entrevistas Pop News. Pois muito bem, na entrevista de hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Pop FM a Jaqueline Schultz, especialista em direito previdenciário. Tudo bem, Jaqueline? Tudo, Carlão. Pronunciei corretamente seu sobrenome? Perfeito. Olha só, então. Schultz, é alemão, né? Alemão. Legal, seja bem-vinda. Hoje o assunto é direito previdenciário. Vamos conhecer exatamente quem que é a Jaqueline. A Jaqueline eu já conheço há um bom tempo, mas para quem não conhece, Carlão, você é de Itapeva mesmo? Carlão, boa tarde. Juliano, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Eu brinco que é a minha segunda paixão, né? Eu também sou jornalista. Sim. Então eu gosto muito desse ambiente. Fiz faculdade lá, terminei em 2003. Então já tem muito tempo. E aí, o direito previdenciário surgiu depois na minha vida. Mas vir para o rádio me deu uma emoção, né? Porque é como se eu estivesse revivendo aquilo lá da época da faculdade. Meu TCC foi rádio, o poder da comunicação que o rádio alcança, né? Sim, verdade. Então, falar de direito previdenciário no rádio é também oportunizar a todos de saber que área é essa, né? Quem atua. E eu, Carlão, sou, na verdade, de Apiaí, né, daquela região. Então a minha família materna é da Barra do Chapéu, do meu pai, né, do lado paterno, de Apiaí e Ribeira, e me formei em jornalismo em Curitiba. Aí sim conheci o maridão, né, que é alemão, e viemos para Itapeva. E aqui bacana. em Itapeva eu tive a oportunidade de cursar a faculdade, então também sou ex-aluna FAIT, tenho maior orgulho de dizer isso, né? A faculdade quem faz é a pessoa, é o estudante, né? A faculdade é muito boa, mas o aluno tem que correr atrás também. E aí surgiu o direito previdenciário na minha vida, né? Fiz a faculdade e o estágio na Vara Federal de Itapeva. Por isso surge essa paixão pelo direito previdenciário, que é o que eu vim falar sobre isso, né, aqui com vocês. Bacana demais. Então vamos começar, que o assunto ele é interessante e a gente tem inclusive aqui algumas perguntas de ouvintes. Ótimo. Então vamos seguindo em frente aqui com o Pop News. Agora tem um ouvinte fazendo pergunta para você. Olá, pessoal da Pop, tudo bem? Meu nome é Amanda. Eu gostaria de saber se dona de casa poderia estar se aposentando e como que funciona para realizar esse processo. Olha aí, uma pergunta interessante. Dona de casa se aposenta também? Olha só que bacana. Essa pergunta é tão interessante que a gente entra nesse, vamos dizer assim, nesse ambiente onde as pessoas sempre chegam no escritório e falam: mas doutora, basta ter idade? Não basta ter idade. A aposentadoria tem alguns requisitos. E para a dona de casa, o que acontece? Se ela nunca contribuir, ela até vai ter direito a um benefício assistencial, que muita gente se confunde, acha que é uma aposentadoria. Mas ela não deixa para ninguém, né? Se a pessoa chega a falecer, o que acontece? Ela também fica sem nenhum tipo de benefício para os dependentes. Esse seria uma opção para a doméstica? Sim, né? Ter um benefício no futuro se ela se incluir nos requisitos que não basta a idade. Tem outros requisitos da questão renda, né? Da questão de conseguir demonstrar que ela faz parte desses beneficiários da assistência social. Mas ela perguntou se ela teria como se aposentar. Sim, a dona de casa, se ela quiser, ela pode contribuir como facultativo baixa renda. Se ela se incluir nesse pessoal aí, ela vai contribuir cerca de R$70 por mês.
Então eu brinco que se ela sair fazer uma faxina, né, na semana, um dia na semana, ela paga a sua aposentadoria, né? E se acaso ela não tá a fim de contribuir, como facultativo baixa renda, ela pode também contribuir como autônoma, né? Aí não se inclui no baixa renda, porque muitas vezes não está dentro dessa, vamos dizer, desse requisito, né, que a lei exige. Ela aí paga 145 e alguns quebrados. Então, também eu acho possível para quem é dona de casa e hoje vislumbra ter uma segurança no futuro, né, após os seus 62 anos, porque a lei exige idade, né? Hoje a nova lei, após 2019, a lei exige idade e um tempo mínimo de contribuição, que seriam 15 anos. Tá, e no caso, tem um ouvinte que de repente está com seus 55, 60 anos e pensa em se aposentar, aí para contribuir 15 anos não será possível. Então, o que acontece no caso dela? É bem interessante a pergunta, porque a gente mora numa região rurícola, né? A gente tem os nossos antepassados, eu vim de pessoas que também tiveram antepassados rural. Então, esse período rural, para essa pessoa que tem oportunidade de demonstrar e de comprovar, contaria como tempo de contribuição. Então, a lei nessa nossa região facilita, né? Que a gente chama da aposentadoria híbrida. Pegar tempo rural com tempo urbano, juntar, fechar 15 anos e aí aos 62 anos mulher e 65 homem, ele se aposenta pela idade híbrida. Mais uma pergunta relacionada, mas como é que ela poderia comprovar esse tempo rural, no caso, né? Esse tempo rural, o que ele exige? Se ela tiver como comprovar a terra da família, perfeito. Ela como herdeira ou isso, coisa exatamente, e tal, né? como herdeira. Se ela comprova a terra, o INSS gosta, ele acha uma prova, vamos dizer assim, que vale pelos 15 anos. Mas ela não tem mais isso. Então ela pode trazer documentação da família, né? Como certidão de nascimento, ficha escolar da época que ela estudava na infância, né? Numa escola rural. O prontuário da unidade de saúde, né? Tudo que comprove aquele ciclo onde ela vivia na infância, né? Antes de começar a tua vida, provavelmente com, a gente chama de carteira de trabalho, né? Muita gente vem para a cidade já mais lá pelos seus 20 e poucos anos. Então, esse período até os 20 e poucos anos é possível você contabilizar como período rural, de atividade rural. Perfeito. E tem mais perguntas aqui dos ouvintes. Vamos soltar aqui para você ouvir. Bom dia, aqui é o Robson, sou de Itabirá. Eu sempre trabalhei na lavoura, nunca fui fichado. Eu tenho como correr atrás para se aposentar? Trabalho na roça. O tempo que eu trabalhei sem fichar, conta para me se aposentar também? E aí, doutora? Ai, meu Deus, né? Na verdade, Carlão, Juliano também, creio que vocês já ouviram falar que existiam boias frias, né? Lá atrás. Que hoje, perante a lei, ele é considerado como diarista, né? Ou trabalhador volante, porque trabalha por safras, né? Então, é comum no meio rural não ter o registro em carteira? É comum, porque geralmente se trata de safra, né? Então, exato. Esses períodos acabam não tendo nenhum registro. Mas para essa pessoa, se ela conseguir provar que realmente ela tem esse vínculo rural, para o segurado rural, a lei já permite que basta outras provas, não necessariamente só a contribuição. Então, não é tão difícil, né? A gente, claro que depende de provas materiais. Quais, por exemplo, no caso, né? A pessoa é contratada só para aquela safra ali. Como é que ela vai comprovar que trabalhou aquele período, então? Olha, é interessante ela ter um contrato, né? Então, sempre exigir esse contrato desse empregador, né? Aquele tempo determinado do contrato é interessante ter em mãos uma cópia. A questão do recibo do pagamento, né? Daquele mês a mês que ela vai lá e recebe, é uma prova. Até porque também quem está pagando geralmente já vai fazer um recibo mesmo, né, para garantir seus direitos, né? Garantir, sim, porque o lado do empregador, ele também está respaldado pela lei. Isso, ele pode exatamente. fazer essa contratação, não é irregular. Ok. Né? Então, para o empregado rural, a lei, a gente pode dizer que ela é um pouco mais branda. Então, a gente facilita as provas por meio de provas materiais, que a gente chama que são esses documentos, né? Tem gente que me traz fotos. A foto por si só, ela pode ser manipulada, né? Então, não é interessante só a foto.
Mas ela vindo acompanhada de provas materiais, ajuda, com certeza. Exatamente. Só filma então, né? Dificulta um pouquinho mais a possibilidade de modificar ali, tá? Oi. Até Juliana. pra aproveitar, parece até uma piada interna, mas eu já fui boia fria, Carlão. Ah, não É foi. sério? Já Você fui tá boia brincando. fria. Não, ele já então- foi tudo, Jaqueline. Não, mas Você não assim, acredita. um dos primeiros empregos, né, que eu tive foi boia fria, né? Então, O que você fazia? eu fiz a malhada do feijão. Olha. E aquela parte que a máquina colheitadeira não pega. E aí vai o pessoal no manual pra pegar mesmo, jogar numa lona Ô, Juliano, preta. sabe o que é interessante que você falou? Porque você é o tipo da testemunha que quando vai para uma audiência, fala como realmente acontece. É. Né? Então, porque você esteve lá, a gente sempre fala pro cliente, quem é a boa testemunha? É aquele que trabalhou contigo, que viu o que você fazia, né? Que fala com propriedade. Então é muito interessante, ó, o Juliano já pode ser um candidato. Pode Aí, mesmo. então, É só ligar pra ele que ele vai. Hoje dá pra dizer que o próprio empregador tem esse cuidado. Eu vejo que tem muita fiscalização também. Exatamente. O pessoal recebe treinamento no meio ali da lavoura, da parte de… o pessoal que trabalha com pinos. Sim. Então o negócio tá muito mais profissional, digamos assim. Isso, não, é interessante porque você tá me falando de períodos e de épocas diferentes. Então, Uhum. hoje, a gente já sabe que daqui pra frente, pra quem quer comprovar esse período rural, ele vai ter muito mais fácil essa documentação. Porque o próprio empregador, ele também tá se incumbindo disso. Antigamente, os nossos avós não tinha nada disso. Nada. Verdade. Inclusive, as pessoas não saíam em ônibus para ir trabalhar. Elas saíam naqueles Bandeirante. caminhões. Como chamava aqueles caminhões? Tinha o bandeirante, que O é aquele que é o bandeirante? Toyotinha, bandeirante fechado atrás, assim, ó. E todo mundo ia sentadinho ali dentro. Parecia o exército, mas era a tropa da lavoura. Tropa da lavoura. Nós pegava firme, cara. É, Mas não né? deixava de ser um exército. Não, né? É, Não deixava exatamente. de ser. A única coisa que sobrou é aquela marmitinha. Olha lá, ó, tem a marmitinha que Por sobrou isso a boia fria, né? É. Porque todo Exatamente. mundo levava a boia para… Feita bem de manhãzinha, manhãzinha. quentinha, e depois acabava ficando… esfriava. aqui. Até um detalhe sobre a evolução no serviço rural. Hoje em dia é nutricionista, então melhorou bem, não é Melhorou. verdade? Exatamente. Nossa. Então, quer dizer, a lei previdenciária, ela se atualizou. Sim. E por que é interessante a gente falar dessa atuação, né, do advogado previdenciário? Quando a gente faz uma faculdade de direito, dentro da faculdade a gente tem uma pincelada do universo do direito previdenciário. Mas o direito previdenciário, ele vai além, porque ele tem uma parte administrativa antes, né, que a gente chama de esfera administrativa e esfera federal. A gente tem âmbitos de atuação desse advogado em esferas diferentes. Mas para seguir na esfera judicial, primeiro você tem que ir para administrativo. Então você é obrigado, né, o advogado previdenciarista, Para você de conhecer como que é todos esses trâmites e tudo mais, ele né? tem que se especializar para poder atuar na esfera judicial, porque o judiciário exige o conhecimento desse advogado na esfera administrativa. É bacana demais. E tem mais ouvintes aqui. Vamos com os áudios, Juliano, depois a gente vai com as outras perguntas aí também, tá bom? Então vamos lá, próxima, Jaqueline. Bom dia, pessoal da Pop. Meu nome é Célia. Eu gostaria de ver com a doutora Jaqueline o que seria importante, porque eu sou autônoma e queria saber se o interessante seria guardar dinheiro ou pagar a previdência hoje, ainda mais nos dias que a gente está. A pergunta dela é interessante, hein? E aí? É bem interessante porque assim, eu já recebi clientes jovens com essa preocupação, né? Aqueles clientes jovens antenados na lei. Claro. Porque a nova lei previdenciária, o que ela exige hoje, né? De nós todos que estamos aqui. Idade mínima, 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem. Para quem é rural, né, trabalhador rural, exclusivamente essa idade diminui para 55 mulher e 60 anos homem. Mas hoje, como a lei exige essa idade mínima e um tempo mínimo que é 15 anos, a gente aconselha essa pessoa a fazer um planejamento. O que seria esse planejamento previdenciário? Exatamente ver o que ela quer ter de ganho lá na frente. Qual seria essa renda mensal que ela quer ter lá da aposentadoria? Então, quanto ela quer investir na previdência? Quando a gente está falando do autônomo, ele pode escolher, né? No caso, dependendo de algum autônomo. O facultativo, ele escolhe qual é o valor que ele quer pagar a previdência. O autônomo depende da profissão que ele está exercendo. Mas o trabalhador que não tem muito essa folga, né? O trabalhador num planejamento previdenciário, a gente fica mais engessado, porque ele tem que
pagar correspondente ao ganho mensal dele. Então a gente fala assim, já vem deduzido lá no teu extrato de pagamento aquela contribuição previdenciária. Então a previdência, hoje, você não tem como fugir dela. Porque você muitas vezes é obrigado, né? Mesmo que você não queira, você fala pro seu patrão, mas eu não quero pagar isso aí. Só que amanhã ou depois, se você sofre um acidente, igual vocês estavam falando aí desses acidentes, né, que ocorreram no final de semana, você vai querer estar respaldado pela Previdência. Então, quando a gente coloca os prós e contras de estar contribuindo, a gente não tá falando só da aposentadoria, né? A gente pode sair daqui a pouco ali na frente da rádio e ser atropelado por uma moto, Deus me livre, né? Mas isso pode acontecer, a gente não sabe. Eu caí aqui na escada, ficar com uma perna lá numa cama e você quer ter esse pagamento mensalmente, né? Então, quer dizer, a gente chama de estar amparado pela Previdência. Então, estar contribuindo para o INSS não é só pensar numa aposentadoria, é pensar por essas porventuras que podem ocorrer, né? O próprio salário maternidade, eu recebo muitas mães que chegam me perguntando: e se eu estivesse pagando, quanto tempo eu devo pagar? Então, hoje uma mãe, né, que pensa em planejar uma maternidade, ela pode também se programar, começar a contribuir para o INSS para depois ter de volta esse período que ela vai ficar em casa amamentando, cuidando do bebê, um pagamento mensal, né? Então, acho que a gente falar só em aposentadoria é muito pouco, né? A Previdência, ela vai além disso. É verdade. E a Previdência privada, você aconselha? A Previdência privada, ela tem também os prós e contras, né? Porque aí, claro, para quem já está num outro patamar, além do INSS, que é a nossa Previdência, que a gente chama do regime geral, né? Ela tem essa oportunidade de estar contribuindo para que tenha um futuro um pouco mais seguro. Só que tem bancos que muitas vezes oferecem um tipo de previdência onde a pessoa não vai ter um bom respaldo. Então a gente sempre fala, quando é previdência privada, a gente tem que ter uma boa orientação. De quem seria essa boa orientação? Eu sempre falo, tá respaldado de ver mais de um banco, ler esse contrato da previdência privada, certinho qual seriam as cláusulas, quanto ela deixaria se ela estivesse resgatando antes. Porque muitas vezes você faz uma previdência, você precisa desse dinheiro, você deixa lá muito, né? Quer dizer, você já depositou 100 mil reais lá dentro. Se você tiver que resgatar antes, você vai ter que pegar somente 70, 80, né? Tem que analisar muito bem, né? Analisar. Porque as regras ali são dos bancos, né? Dos bancos. Exatamente. Então é difícil opinar. Teria que olhar para cada contrato e ver qual que seria o menos prejudicial. Perfeito. Então, mais um ouvinte. Juliano, vamos ouvir aí. Olá, pessoal da Pop. Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a Grazi. Tira uma dúvida para mim. Em caso de saúde, como que a gente faz para recorrer à previdência? Que a pessoa daí não pode trabalhar, vai estar afastado por tempo indeterminado, a doença não tem cura. Quais os meios que a gente pode recorrer para ter ajuda? Tá vendo? Eu acho que eu tava já pressentindo a pergunta da ouvinte. O que acontece? Nesses casos que a gente fala da importância de estar contribuindo. Quando a gente sofre um acidente, né, que precisa ficar em casa, a gente tem duas opções, que é o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, mas esse só caberia a quem está contribuindo, ou então o BPC, que a gente chama que é o benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS, né? O LOAS, na verdade, é a Lei Orgânica da Assistência Social, mas ele ficou mais popularmente conhecido como LOAS. Então, seriam essas duas opções. Para quem consegue comprovar que aquele acidente lhe causou uma incapacidade, onde ela vai permanecer por mais de 2 anos sem conseguir voltar para o mercado de trabalho, e ela está inclusa naquele rol de pessoas aonde a gente fala que são os requisitos, né, para o benefício assistencial. Se ela está inclusa ali dentro e ela comprova que essa barreira dela, né, após esse acidente, lhe causou uma deficiência, né, está incapaz para o trabalho, então é possível o benefício para quem não está contribuindo e também está dentro desses outros requisitos que a lei exige. Para quem está contribuindo e não perdeu a qualidade de segurado, que é um outro nome difícil da gente conseguir explicar, mas o que seria a qualidade de segurado? Por exemplo, o Juliano trabalhou lá como boia fria, começou a trabalhar como office boy, teve um registro e esse registro ficou por 4 meses com carteira. Mas teve o tempo também do boia fria.
Se a gente conseguir contabilizar mais de um ano de atividade para o Juliano, ele está, então, segurado da Previdência Social. Mas o Juliano, ele já tem 2 anos que não está mais com carteira assinada porque está desempregado. É possível a gente ainda conseguir ir atrás de um tipo de auxílio por incapacidade temporária para o Juliano? É possível. Porém, ele não pode permanecer mais que 2 anos longe do INSS, longe de contribuir. Porque o INSS, ele lhe permite, ele te mantém segurado, que a gente chama qualidade de segurado, por 1, 2, até 3 anos em alguns casos específicos. Mas é interessante que a pessoa fique atenta. Após receber seguro-desemprego, já contabilizar ali 1 ano para não ficar sem contribuir para o INSS, porque ela ainda está segurada. Após esse 1 ano, o que a gente aconselha? Volta a contribuir como facultativo. Porque se ocorrer esse tipo de acidente, ela pode estar recebendo. Esclareceu? Rapaz. Viu? Você já teve 152 profissões, né? Então, se juntar tudo, você tá Não, você se tá bem. juntar astronauta, vai tudo, né? Vai tudo. Guarda-mirim. Tudo. Até uma pergunta bem básica, só pra ter uma, né? Vamos lá. Pra começar a pagar a primeira ali na Previdência, é com qual idade? Interessantíssimo, né? Assim, a partir dos 18 anos, que a lei exige, só que ele também pode começar a contribuir a partir dos 16, se ele estiver na qualificação de jovem aprendiz. Legal. É bacana. Mais uma pergunta só com relação à saúde, pra aproveitar. Mas é claro, porque aqui os ouvintes já acabaram também. Continua, Juliano, vamos lá. Eu acho que é importante também até falar, porque é o seguinte, eu conheci uma senhora que ela fez uma cirurgia lá em Jaú. Sim. E aí o médico falou, 90 dias de repouso sem colocar o pé no chão. Vai ficar deitada e vai, né? Aí lá na hora de acionar a Previdência, o cara falou, 2 meses, já pode voltar a trabalhar. O que vale? O laudo da onde ela fez a cirurgia ou o médico lá do INSS? Ou não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui? Fica à vontade. Não, tá perfeito. É muito interessante porque, Juliano, a gente pega isso no dia a dia, né? E eu sempre falo, o teu médico, que a gente chama de assistente, ele vai lá colocar o período que ele entender. O médico do INSS, que a gente chama de perito, né? Ele, na verdade, também tem total autonomia de entender que aquele período está além, né? Então ele pode sim trazer um período menor, né? Só que o INSS, ele possibilita essa pessoa pedir a prorrogação. Então o que a pessoa tem que ficar atenta? Após passar aqueles 60 dias que o INSS lhe concedeu, os últimos 15 dias daqueles 60, faz o pedido de prorrogação para poder ter direito a prorrogar por um período, se não igual ou dobro. Entende? Ah, perfeito, então. Joia, tem uma pergunta aqui de ouvinte também. É o seguinte, ele já se aposentou, né? Continuar trabalhando após se aposentar, né? É permitido? Olha, isso também é uma questão bem particular de quem continua trabalhando. Ele tem que saber que após a aposentadoria, a famosa desaposentação não existe mais. Então, o que seria essa desaposentação? A pessoa se aposenta lá aos 50 anos, porque isso antigamente era permitido, né? Antes de 2019, a lei trazia 2 situações. Ela trazia para a mulher 30 anos de tempo de contribuição e 35 anos de tempo de contribuição para o homem. E não tinha nenhum tipo de exigência quanto à idade. Então a gente tem muitas pessoas que lá aos 40 e poucos anos, 50… Já se aposentaram. Já se aposentava. Ele tinha 35 anos, né? Por caso do homem, ele conseguia comprovar e se aposentava. Só que depois disso, obviamente, ele é um homem, né? Jovem, ele segue trabalhando. E a lei, o que ela traz? Que se essa pessoa segue trabalhando, ela não terá direito de ter uma desaposentação, que é pegar esses salários pós-aposentadoria e incluir na sua renda. Isso não é possível. Então a gente sempre aconselha, no caso de um planejamento previdenciário, verificar qual que seria a melhor forma de contratar essa pessoa. Se ela quer seguir trabalhando e ter toda a segurança, né, de um trabalho registrado, fica por conta dela, mas esses valores não vão incluir dentro de uma aposentadoria. Tá legal, mas ele para de receber aposentadoria? Não, né? Não existe não. como que é? A desaposentação… Desaposentação. Seria aposentar de novo.
né? Eu entendi desar no sentido de parar de ser aposentado. Não, ele desar vai seguir trabalhando, recebendo aposentadoria normal. Mas muitos dessas pessoas querem que esse salário que ela injetou, né, lá no INSS integre o seu patrimônio previdenciário, e isso não é mais possível. Bacana, então aqui, agora 2 perguntas em uma aqui pra gente, o tempo é um pouco curtinho, mas fica aí a promessa sua de voltar aqui novamente, porque a gente vai coletar mais perguntas, porque o assunto ele é muito interessante, é amplo também, tá? Mas aí eu acho que a última pergunta aqui seria basicamente isso, né? Então, como que a pessoa faz para dar entrada na aposentadoria? E claro que contratando o advogado facilita as coisas, né? Até porque deve ser burocrático para dedéu, né? Sabe o que a gente fala? Eu estou aqui hoje também, não só como advogada previdenciarista, mas também como representante, né, de toda a minha classe. Eu também hoje estou como presidente da comissão, né, da advocacia previdenciária aqui da nossa subseção de Itapeva. Então, o que a gente fala? Que advogado é igual médico. Você tem que confiar nele, você tem que, vamos dizer assim, ter uma boa empatia, né? Então, a gente sempre fala, procure por um profissional especializado na área. Porque o direito previdenciário, ele realmente exige um conhecimento do advogado que se diz previdenciarista, né? Então, procure um advogado especialista na área. E como é que você faz hoje, então, para se aposentar, né? Qual seria o melhor caminho? Se você contribui certinho pelo INSS, né, diante vamos dizer assim, da nossa autarquia, o que você faz primeiro? Busca o INSS, porque hoje a gente não precisa de advogado previdenciário para se aposentar se você estiver contribuindo corretamente. Está tudo ok? Se tiver tudo certinho, vai na agência do INSS, eles vão fazer esse pedido para você. Porém… Só que, né, o que a gente vê na prática no dia a dia? Essa pessoa, muitas vezes, ela não tem esse mínimo de orientação, né? Às vezes, o extrato previdenciário dela tem muitos erros. E primeiro, para ter direito a uma aposentadoria, aquele extrato tem que estar redondo, como a gente brinca, né? Tem que estar tudo correto, corrigido, para que ela também tenha uma renda mais correta, né, do qual ela tem direito. Então, esse que é o lance. Ela tem como ir procurar a agência? Tem. Esse é o primeiro momento que ela faz, né? Ela vai e procura a agência do INSS para ver qual vai ser esse retorno. Se ela acha que aquela renda que ela não se aposentou e não está de acordo, ou se porventura ela chega até a agência e verifica que não tem como fazer esse pedido sozinha, aí a gente aconselha, procura um advogado especialista na área, né? Da sua confiança. Ok, e o seu contato? Ai, meu Deus, o meu contato. O meu contato, na verdade, é assim, gente, como advogada previdenciarista, representando aqui os meus, todos os colegas da área, né, que também atuam, seria buscar a nossa OAB. Então, para quem tem interesse, procura pela OAB aqui de Itapeva, que ela também pode falar um pouco mais sobre quem são os advogados previdenciaristas. Tá, a OAB de Itapeva fica próximo aos bombeiros aqui, né? Isso, exatamente. Tá, joia. Juliana? Tem um recado especial com um abraço aqui da nossa querida Maiara Silveira, né? Doutora Maiara Silveira também aí, tá mandando um abração, diz que te admira muito. E adora feliz. muito o assunto, ela falou que adora muito, não arrisca muito, mas ela adora bastante, tá mandando um abraço. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente tá conversando aqui com a Jaqueline Schulz, especialista em direito previdenciário, e fica essa promessa dela voltar aqui, uma nova oportunidade para esclarecer mais ouvintes, né? Porque deve estar chovendo aí no celular perguntas, mas aí a gente fica também esse convite para você voltar aqui uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelo espaço. Meninos, parabéns. Eu falo que é o horário que eu tô lá quietinha no escritório, deixo na Pop. E aí a gente também, querendo ou não, a gente se intera do que tá acontecendo na nossa cidade, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Também já vou deixar a oportunidade de quem tá ouvindo, é estudante de direito. Nós vamos ter agora um mini curso de direito previdenciário aqui na nossa subseção no mês de outubro. Então, se Deus quiser, em outubro eu volto para falar mais desse mini curso. Para aqueles advogados que estão nos ouvindo e querem também aprender mais de direito previdenciário, vão ter oportunidade. Show de bola. Então tá aí, feito o convite e fica marcado. Então, outubro ali, você retorna para cá, tá bom? Obrigadão. Então tá jóia, a gente conversou com a Jaqueline Schulz, especialista em direito previdenciário. Agora 12:49, vamos seguindo com o Pop News, porque agora é hora de esportes. Esportes.
Pois muito bem, olha essa trilha aqui, é sensacional, hein? Já aqui com a gente a nossa querida Luana Ferraz. E aí, Luana, tudo bem? Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Quanto tempo mesmo, hein? Fiquei um tempão. Quinta foi feriado. Mas eu tava com a Tia Vico e o Tio Gé, então vale. Então tá valendo, tá né? valendo. Posso e aí, ficar com eles. Joia, e o final de semana aí, como é que foi? Foi agitado, não teve muito futebol, né? Por conta da data FIFA, os jogos do Brasileirão foi jogado agora pra essa semana, né? Vai acontecer quarta-feira, quinta e sexta. Então não teve muito movimento. Mas teve seleção brasileira, teve final de Brasileirão feminino e teve polêmica aí, Neymar fazendo gol. Finalmente, né? Voltou a marcar. Então vou aproveitar o gancho para falar sobre a seleção brasileira, que teve o jogo sexta-feira contra a Bolívia. Deu 5-1 pro Brasil, com 2 gols do Rodrigo, 1 gol do Rafinha e 2 gols do Neymar Júnior. E foi um marco importante pro Neymar, né? Acho que vocês ficaram sabendo, ele superou o Pelé na contas de gols pela FIFA, porque sempre esse negócio de gols tem muita polêmica. Porque sim, a FIFA tem uma contagem, as pessoas, jornalistas têm outras contagens, as pessoas, população, sociedade tem outras contagens, mas pelo reconhecimento da FIFA, deu que Neymar tem 79 gols, mais que o Pelé, então superou. E foi uma marca importante, né? Fazia tempo que o Neymar não estava marcando na seleção brasileira. Né? E é bom porque o Neymar estava sofrendo muita crítica, né? Sim. Tava recebendo muita pedrada nos últimos jogos. E agora marcou, superou o Pelé. E ele mesmo também se animou. Ele falou isso nas redes sociais dele, que se animou para voltar a jogar pela seleção. Porque desde a última Copa, ano passado, ele também deu um depoimento que estava chateado, não estava com energia, não queria jogar pela seleção. Não falou exatamente com essas palavras, não quero, mas a gente sabia que tinha esses rumores. Porém, com essa marca aí, ajudou ele e acredito que foi um passo importante. Então, sendo 79 gols, ele passou o Rei Pelé nas marcas da seleção. E também teve outro jogo da seleção que infelizmente não foi vitória. Foi 1-0 pro Marrocos, é a seleção pré-olímpica. São jogadores mais que estão aqui no Brasil, jogadores sub-20, sub-23 que estão jogando. Perderam pro Marrocos de 1-0. Eu não vi esse jogo, o jogo da seleção principal, eu vi o segundo tempo apenas. E esse da pré-olímpico eu não cheguei a ver, mas eu vi, na verdade, bastante crítica. Falando que tava bem ruim, não sabia, não tinha muita técnica, porque são ótimos jogadores. Nossos, os brasileiros, os meninos, eles são muito bons. Só que eu vi o pessoal criticando que faltou mais técnica do que qualidade, porque às vezes também a técnica vence a qualidade aí de muitas coisas. Verdade mesmo. Bom, teve também o Corinthians vencendo o Brasileirão Feminino, onde elas se consagraram pentacampeãs. E também a despedida do Arthur, o Arthur Elias, né? Que foi o último jogo dele pelo Corinthians, porque na semana passada eu tinha falado aqui que foi despedida a Pia, né? Não é mais a técnica da seleção feminina de futebol. E não estava tendo rumores, realmente não tinha... Obviamente todo mundo especulava o Arthur Elias por ser um grande colecionador de títulos e que revolucionou o futebol feminino aqui. Mas também não estavam achando que ele largar o Corinthians por conta do bom campeonato, tinha muitas finais. Porém, no dia seguinte apareceu, ou o técnico já apareceu convocando, ninguém sabia que ia ter convocação de seleção feminina, já apareceu convocando e tá aí pra representar o Brasil nos jogos de amistosos. E ele voltou com a Cristiane também, né, na seleção, que era uma jogadora que ficou de fora nas últimas 2 convocações da Pia. Reclamaram muito porque é uma dupla da Marta, é um marco também bom na seleção feminina, tem o peso na camisa dela. E o pessoal ficou muito chateado que antes a Pia não estava mais convocando ela e a Arthur Elias trouxe ela de novo. E agora ela vai jogar os amistosos e vamos ver, tá todo mundo ansioso para ver como ela vai sair. E última notícia aí sobre seleção, mas partindo para a seleção da Espanha, é sobre o Luis Rubiales, que é o cara que ele infelizmente aconteceu que ele beijou a menina sem consenso, a Jenny Hermoso, na premiação da FIFA. E agora ele publicou no Instagram dele que vai renunciar do cargo. Muita gente ficou feliz, e muita gente ficou feliz, assim, vamos dizer, em parcelas, porque parece que ele pôde escolher o que ele fez, entendeu? E ele não tinha que ter escolha sobre isso, né? Porque é um absurdo o que ele fez. Então, ele publicou no Instagram que ele tava se tirando do cargo, entendeu? Tipo, ninguém precisou fazer por ele. Então, muita gente criticou isso porque não é um lugar que ele tem que escolher, sabe? Olha o negócio que ele fez. Deveria a FIFA ter dado um chega, então não precisava... eu me desculpe e eu vou sair porque eu vou sair, assim... Desculpa, não é ele que toma isso, sabe? Entendi, só para os ouvintes se localizar, o que aconteceu exatamente? Exatamente aconteceu que na questão da FIFA, eu já tinha falado aqui, que as meninas, né, da Espanha ganharam
E na hora da premiação, naquela parte da medalha, de colocar que fica todos os dirigentes, pessoal da FIFA, na hora que ele foi colocar a medalha na jogadora 10, a Jane Hermoso, ele puxou e deu um beijo nela. E um beijão forçado ali. Deu um beijo, puxou, ele puxou não foi numa aqui. bitoquinha, não. Foi aqui, ela tava aqui ele foi botar a medalha, ela foi sair, pegou pra abraçar, achando que ia abraçar, no que foi abraçar, deu um beijo na boca dela. E ele ainda teve a cara de pau de falar nas entrevistas que ela tinha deixado. E daí isso gerou mais polêmica ainda, porque ela ficou mais, não entendeu? E fez ainda mais um depoimento falando que não, isso não foi conscientizado em nenhum momento. Pra piorar ainda mais a situação do cara, elas estavam perfiladas ali então, na hora de colocar a medalha. Entendi. Ele meteu um Bruninho Davi. Falou, essa boca aí, ela só fala também, beija. E aconteceu. Um Bruninho Davi, ele foi. E daí ficou por isso. Daí na semana seguinte ele se recusou a se renunciar do cargo da FIFA. A FIFA ele falou que não. Depois ele tomou uma multa de 3 meses, apenas isso. E até agora, ontem, ele pôs de noitezinha, ele postou que se renunciaria do cargo. Só que como eu falei, muitas pessoas criticaram porque pareceu que eu deixo o cargo, fazer o quê? Aconteceu isso, como se ele tivesse autonomia do processo, mas não tem. Entendeu? Deveria ter feito algo a mais. Bom, vai nós beijar uma pessoa assim do nada na rua, Carlão? Imagina, você tá mas passando do nada, assim, né? Chega lá e dá uma bitocona ali. Primeiro já vem o pau de macarrão da patroa, né? Vem. Esquece, vem que vem subiando. Mas pois é. Bom, e a última notícia sobre o Brasileirão, como eu tinha falado, esse final de semana não ocorreu por conta da data FIFA. Eles mudaram também por conta do amistoso, bastante jogadores ficaram de fora dos times, tanto na seleção brasileira quanto em outras. E volta agora quarta-feira, dia 13, com jogos Flamengo, Atlético Paranaense, Internacional e São Paulo. Quinta-feira, dia 14, com Santos e Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians, Coritiba e Bahia, Grêmio e Bragantino. E sexta-feira, Cuiabá, América Mineiro, Palmeiras e Goiás. E encerrando sábado, o Vasco e Fluminense aí pelo Clássico Carioca. E por último, Atlético Mineiro e Botafogo. E o Botafogo aí tá querendo abrir mais pontos pro Palmeiras, porque quer se consagrar campeão brasileiro, por mais que muita gente já tá falando que vai perder. Tem gente já falando que vai perder, mas eu acho que não perde, não. Acho que você vai segurar o título, é o único que restou, né? Então, acho que se vencer essa, ele consagra também ou não? Oi? Se vencer essa, dá pra falar que vai carimbar. Já tá 10 pontos, né? Vai abrir 13. Palmeiras, mesmo ganhando, vai continuar 10 e 10. Se o Botafogo ganhar, o Palmeiras ganhar, sempre fica 10. O Botafogo acho que tem que perder uns 2 pra... Palmeiras vai ganhar 2 e daí fica só 3 ainda. Pois então é. Tá difícil. É isso aí. É isso aí, Juliano. É isso aí, Luana. Então, bacana demais, né? A gente ficou sabendo de absolutamente tudo. Essa moça aí, ela entende tudo, né? Mas é o seguinte, então estaremos de volta agora, Luana, Bom, hoje é quinta-feira. Quinta-feira. Então tá jóia. Sem feriado, eu volto. Bacana demais. Então tá aí, você ouviu a Luana trazendo os destaques da rodada esportiva aí, desse final de semana, trazendo inclusive as polêmicas da Bitoca. E nos falamos na próxima quinta-feira. É isso aí, o Pop News fica por aqui, Juliano. Valeu, todos os ouvintes, muito obrigado. Voltamos amanhã, então. Excelente dia. É isso aí, daqui a pouquinho tem o Neto aqui com o Interligado ao vivo aqui na Pop FM. Até amanhã.